Amém. Nós estamos na série sobre a família e hoje eu vou pregar junto com a pastora. Falei com ela, né, essa semana e semana que vem nós não podemos brigar, porque semana que vem nós estamos pregando junto lá em Newark. Então, essa Verdade. semana vamos ter que pedir o Espírito Santo para nos ajudar e Essa semana eu vou ter que ter paciência com ele. não ter briga. Mas essa série da família, semana passada o presbítero iniciou aqui, e eu tenho certeza que essa série ela vai nos ensinar a colocar de volta algumas coisas que precisam voltar para o padrão da família que o próprio Deus constituiu na face da terra. Amém? Amen. Eu vim só para enfeitar. Eu falo para ele, você fala muito, precisa de mim lá. Não, nós Mas vamos falar. vamos fazer É uma porque... oração antes de nós Sim, iniciar com esse povo bonito? amém. Eu acho muito importante, principalmente os casais, né? Não sair agora. Você vai ficar aqui por apenas 1h30, então você não vai morrer com sede. O ser humano ele consegue ficar alguns dias, acho que é 8 dias, se eu não me engano, sem água, sem comida. Então aguenta aí um pouquinho, porque às vezes a vontade de ir no banheiro e a sede é só uma distração que o inimigo usa para você perder exatamente aquela porção que ia abençoar a sua vida. Então saia realmente se você tiver uma necessidade, principalmente as mamães têm que correr lá, olhar as crianças, tudo bem, mas faz uma forcinha de você estar investindo esse tempo na sua família hoje. Amém? Vamos orar? Posso orar? Claro. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. E eu quero colocá-la diante de ti nessa noite como família, Pai. Como família não somente natural, mas como família espiritual, porque nós somos criados por um Deus divino, um Deus santo, um Deus bom, Pai. Então eu te peço, Pai, que o Senhor alcance cada família representada aqui na sua noite, Pai. Que o Senhor possa transformar o caso, a história, a situação, qualquer coisa, Pai, que houver fora daquilo, do padrão que o Senhor fez, da satisfação familiar, que o Senhor possa agora visitar cada um, Pai. Vai desde já, Senhor Jesus, limpando a mente, quebrando todas as correntes, todos os laços que o inimigo tem lançado para quebrar, para desfazer, para tirar a paz, tirar a unidade da nossa família. Nós já repreendemos nessa noite, porque Satanás não tem poder sobre as nossas famílias. As nossas famílias agora estão cobertas com o sangue de Cristo. Eu creio, Pai, eu declaro nessa noite que aquelas famílias que ainda não têm vivido a plenitude da criação, vai começar uma nova jornada a partir de hoje, vai começar uma caminhada para o melhor do Senhor, Pai. Em todas as áreas do relacionamento deles, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Diga um amém bem forte se você confia. Glórias a Deus. Hoje nós vamos continuar a série sobre a família. E para quem gosta de anotar o tema, hoje nós vamos falar sobre o tema Uma Família com Propósito. Uma família com propósito, tá? Eu estava conversando com alguém esses dias e essa pessoa me fez a pergunta: o que o senhor menos gosta? E eu falei: de sentar em mesas que não tem proveito nenhum. Porque eu gosto de viver com propósito. Imagina, você viver o dia inteiro visitando aquele amigo seu, e aí tem aquele monte de coisa acontecendo, e no final do dia alguém te pergunta: e aí, o que você aprendeu? Você fala: não, a gente só jogou conversa fora. Você sabe, quantos aqui concordam comigo que nós não temos tempo para jogar conversa fora? Você não tem tempo para jogar conversa fora, você tem que crescer no Senhor. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Eu vou Isso é fazer o uma seguinte. verdade muito grande, gente. Nós sentamos algumas vezes com uma família e eu fiquei muito impactada, porque era para nós um momento, né, um oportuno de abençoar aquela família de alguma forma. E essa família nos convidou para jogar. Eu creio que a pessoa já estava carregando ali alguma coisa, algum joguinho Uno na bolsa. Tava na bolsa, ela Tava foi na bolsa. Vocês querem jogar? Eu falei: hã? Eu falei, não, a gente quer conversar, né? Compartilhar a mesa. Então a gente tem que estar muito cuidado com as distrações que nós estamos trazendo para a nossa mesa, ao invés de aproveitar nosso tempo de família, hein? Isso é muito importante. Porque sabe o que acontece? Às vezes a conversa fica desconfortável, aí a gente quer uma distração. Isso, mas isso é falta de intimidade, falta de relacionamento. Você senta com a sua família, você não tem nem o
não sabe nem por onde começar, não tem nem o que falar, está completamente desconectado. Então, às vezes, é preciso a gente passar por esse silêncio, por esse constrangimento, até na presença do Senhor. Você chega ali, você não tem nada para falar, mas essa falta do que falar, esse constrangimento é necessário para criar intimidade. Aleluia. Uau, isso não faz parte da mensagem que está aqui, não. E isso é para alguém aqui nessa noite, sabe? Para você aproveitar esses momentos de constrangimento que você tem com a sua família para você analisar. Tá faltando intimidade aqui em casa. Tá Yes. faltando. Amém? Se você tem a sua Bíblia, abra para nós em Josué, no capítulo 24, que é o tema dessa noite, é o versículo 14 e 15. Josué, capítulo 24. Quem não tem a Bíblia deve aparecer aqui. Eu até pedi para eles aumentar um pouquinho a letra do versículo, que da outra vez eu senti dificuldade. Na verdade, eu deveria estar de óculos aqui, né? Mas eu tirei porque dá um reflexo. E tá bonito de óculos, não tá? Versículo 14 e 15. Vamos falar da palavra de Deus que é melhor. Aleluias. Versículo 14 e 15 do capítulo 24 diz assim: Agora temam... Vou esperar um pouquinho que tem Bíblia folheando aí. Não quero Glória a ler Deus. sem você, Tava não. com saudade de ouvir essas folhas Isso. já. Assim, ó. Até o cheirinho da Bíblia já começa a ficar no Sim, ar. muito bom. Parabéns. Capítulo 24, versículo 14 e 15 de Josué, a palavra de Deus diz assim: Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Se você gosta de marcar, já marca essas duas palavras. Isso é Josué dando a instrução para o povo. Sirva com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses com letra minúsculas, que são falsos deuses. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, olha o posicionamento. Escolham hoje a quem irão servir, se os deuses os que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora, eu, porém, essa parte você já deve estar marcada na sua Bíblia já. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Nós podemos falar isso junto? Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Uma família com propósito, ela não deixa que as distrações venham tomar espaço. As pessoas elas vão tomar as decisões, mas eu e você precisamos entender que a decisão de servir a Deus, ela precisa ser uma decisão pessoal e da família. Quando existe uma decisão pessoal e da família, o Senhor abençoa aquela família. E está aqui Josué, que ele não apenas escolheu servir individualmente, ele não deixou a família para trás. Tem muita gente que fala assim, minha família é difícil demais, eu vou sozinho mesmo. Continue, mas lute pela sua família, porque Josué ele deixou esse exemplo para nós claro aqui, que a sua casa estava servindo a Deus. Eu e a minha casa. Não é eu sozinho, não. Porque às vezes nós vemos Josué vencendo as batalhas, Josué servindo ao Senhor. E cadê a família de Josué? Está aqui, no final da vida dele. Ele fala, no final da minha vida, está aqui o velhinho, mas a minha família aqui do lado. Nós servimos ao Senhor. Então, uma família com o propósito, ela precisa tomar decisão firme em seguir ao Senhor, independente das influências externas. Eu e você precisamos ter uma decisão concreta, um posicionamento nosso, né? Porque se você não está posicionado, alguém vai te posicionar em alguma coisa. Então, é melhor ser posicionado pela palavra de Deus. Alguém postou hoje, né? Acho que foi a Ana Paula. Vai para a igreja que você será encorajado. Aí tá lá o vídeo lá da pessoa sendo espancada na hora da palavra. Às vezes a palavra nos bate, mas é melhor apanhar da palavra do que apanhar do mundo. Né, apanhar por aí, tomando decisões precipitadas. Então, como parte da família de Deus, nós precisamos começar a dar ouvido a quem está do nosso lado, a nossa liderança. Porque senão, uma hora ou outra, você vai ter que dar ouvido à sua liderança. Aqui não tem pessoas assim, mas tem igreja que é assim, sabia? O líder fala uma coisa, aí a pessoa faz outra. Aí o pastor dá uma direção, aí a pessoa fala, não, meu caminho é melhor. Aí vai. Aí depois volta de novo. Então, assim, eu creio, por isso que você tem que escolher a igreja que você está. Se aquela igreja, ela perdeu a conexão com os céus, pula fora dela. Porque aí está sem direção.
A igreja precisa ter direção. Qual é o propósito de tudo? Se você perguntar a qualquer pessoa que está caminhando com a gente aqui, qual é o propósito do GPS? Eles sabem. Qual é o propósito do culto do domingo? Eles sabem. Qual é o propósito da oração do tempo com Deus uma vez por mês? Eles sabem. Nós não fazemos nada porque alguém está fazendo. Nós fazemos porque nós tomamos um posicionamento debaixo de uma direção de Deus. Eu espero que você esteja já pegando alguma coisa dessa mensagem, porque para Josué aqui chegar a tomar essa decisão, ele precisou caminhar, viver uma vida com um propósito. Não foi um evento. Não foi, não, nossa, o culto foi tão benção essa semana que eu vou mudar. Vou mudar de vida, vou viver diferente. Aí vive diferente até quinta-feira, porque sexta tem aquela baladinha e vai na balada. Então, assim, nós temos que tomar decisões verdadeiras para que daqui 10 anos, a pessoa que nos encontrou há 10 anos atrás vire e fale assim, nossa, como você cresceu? Você não era assim. Alguém estava contando para nós, né, um casal falando para nós que eles são novos convertidos, tem quase um ano que ele batizou, e eles foram no Brasil passear, e chegou lá, a amiga que tinha anos que não via, ela virou e falou assim, nossa, você não está xingando mais? Aí ela, sério? Sério, não tô xingando? Não, você não xingou até agora. Aí ela percebeu que ela não estava xingando mais, mas ninguém falou para ela parar de xingar. É por isso que você e eu precisamos do Espírito Santo de Deus, guiando a nossa boca, guiando o nosso ouvido, guiando nossos olhos, guiando nossos passos. É Ele que comanda nossas vidas. Sim. Você me fez lembrar de algo que você falando, né? A gente deve, aqui você falou sobre ouvir a nossa liderança. Aí, às vezes, as pessoas levam isso como aquele líder que quer mesmo dominar a vida das pessoas, né? E a gente tem um testemunho bem bacana que me vem à memória sobre isso agora, que acho que era, não sei se era 2014, mais ou menos. Nós não, esse homem abençoado decidiu ir embora para o Brasil. 2012. Decidiu ir embora para o Brasil. E eu falei, olha, eu não quero ir para o Brasil, eu nunca quis ir para o Brasil. Mas se você está falando que Deus está te dando essa direção, eu vou com você onde você for. Então vamos para o Brasil. Vendemos tudo, gente. Mandamos um container para o Brasil, com jogo de quarto, o bercinho do Neita. Na época ele tinha um quartinho todo de fazendinha, que eu gosto de fazenda, dessas coisas, né? E nós fomos na sala do nosso pastor Euclides. Ele todo feliz, né? O pastor vai ficar todo orgulhoso de mim, porque eu tomei a decisão. Eu estava preparado para ser missionário. A gente ia para a gente ia para Araruama, ele Rio não, de Janeiro, Rio de praia. Janeiro. Aleluias. Aí quando a gente chegou na sala do nosso pastor Euclides, ele, pastor, vim aqui, né, pedir a bênção do senhor, que eu estou indo para o Brasil, vou ser missionário lá na igreja Araruama, que nós temos uma igreja lá e tal. Aí o pastor Euclides, com muita sabedoria, olhou para ele e falou assim, olha, se o senhor me disser que está indo porque está com saudade da sua família, eu te abençoo agora. Mas para o ministério, eu não te abençoo, porque agora o senhor só tem uma colherzinha e eu quero que o senhor vá para a missão com uma escavadeira nas mãos. Então, a gente... Isso, mas é bom relembrar, por quê? Porque nós sempre levamos muito a sério a direção do nosso pastor. Sim. E se a gente não tivesse seguido essa direção, não tivesse obedecido, a gente não estaria aqui hoje. Uhum. A gente talvez não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Yes. Amém? Então, eu só queria frisar isso, porque eu não quero que vocês pensem que a gente está aqui querendo colocar um padrão onde nós controlamos a vida de vocês, não. Pelo contrário, nós estamos aqui querendo ajudar você a ser um canal de bênção da parte de Deus para você encontrar a direção certa para o propósito de Deus para sua família. Amém? Não, e o que a pastora está falando tem a ver com o próximo versículo que eu quero ler para você, que está em Êxodo. Êxodo no capítulo 17, se você quiser virar sua Bíblia para lá. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que nós estamos grandinhos o suficiente para tomar nossas decisões, não estamos felizes com a posição que foi colocada para nós, e aí a gente não quer ser submisso. É melhor colocar eu no louvor, pastor, para cantar, do que me dar para me lavar o banheiro. Eu fico mais feliz se eu estiver aqui no louvor. É melhor, pastor, e aí vai oportunidades, mas eu quero ler esse texto com você, que aí você vai correlacionar com o que nós estamos falando. Capítulo 17, Êxodo, versículo 9 e 10. Porque aqui está lá o time de Israel.
Está lá a liderança de Israel, a família de Deus, que Deus tinha escolhido a resgatar. Está lá Moisés, está lá Arão, está lá Ur, está lá Josué, e cada um deles tinha uma parte a fazer no reino. E olha o versículo 9 e 10. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei a posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. E aí, marca isso aí, Josué foi. E aí, Josué foi. Ó, Moisés, eu? Nossa, Moisés, você não lembra que a luta passada foi eu que venci, não? Ele não questionou. Eu nunca questionei a minha liderança, porque eu sabia que ele estava sendo guiado por Deus. Josué, quando Moisés subia no monte, ele ficava no pezinho do monte lá, ó, esperando Moisés voltar. O povo fez até bezerro de ouro. Ele não estava lá adorando, não. Ele ficou aqui. Falei, não, meu líder está lá falando com Deus. Na hora que ele descer, vai ter alguma coisa para falar comigo. Então, para mim, eu nunca tive essa dificuldade de escutar pessoas que estão sobre mim, tem uma liderança sobre mim, porque eu entendo que cada um de nós temos um papel na história do reino de Deus. E Josué aqui, ele foi. Então, ele foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Não poderia ser pedido, pastor? Por favor? Às vezes isso machuca o nosso ego, né? Nossa, a pessoa está mandando. Mas quem é a pessoa? Se for Deus, ele pode mandar, pode me chicotear, ele pode desmandar. Então, o próprio Deus estava aqui estabelecendo a vitória. E às vezes nós não estamos tendo vitória dentro da nossa família porque nós estamos achando ruim do que está acontecendo. Às vezes nós estamos deixando de pegar direção. Por quê? Porque nós não estamos de acordo com aquilo. E Josué, ele nos deixa um exemplo. Ele foi lutar com os amalequitas. Agora Moisés, Arão e Ur, porém, subiram para o alto da colina. Olha aí. Você saber onde você está, você saber a sua identidade, você não compara com outra pessoa. Você não deve comparar a sua família com a de ninguém. Nossa, você viu aquele casal lá? Na rede social, gente, é só felicidade, vai postando rindo assim, tudo abraçado, os filhos lá, tudo limpinho. E eu aqui com essa casa bagunçada. Às vezes nós comparamos demais o que nós estamos vivendo com a vida de outra pessoa e aí nós não saímos do lugar. Porque a pessoa está aqui e está infeliz porque queria estar no Brasil. Chega no Brasil... Eles querem voltar. Eu tenho um tio que ele ficou aqui 20 anos. Não, eu estou pronto para ir embora. Nossa, chega desse lugar aqui, quero ficar perto da minha família. Foi lá 2 semanas. Ele já estava arrumando para vir pelo México, para vir para cá. Ué, mas o que aconteceu? Tentei montar um negócio lá, não deu certo. 2 semanas. Então, assim, não é o lugar geográfico que você está, é a quem você está ouvindo. É a voz que está te direcionando. Não é um lugar, vou para tal país assim, eu vou para tal lugar assim, porque lá está mais abençoado. Sabe aonde está abençoado? É o lugar que Deus te posicionou. Josué estava lá embaixo lutando, mas aqui em cima, Moisés estava lá com as mãos erguidas e tinha Arão e tinha Ur segurando. Cada um estava fazendo o seu papel. Não, lá, o de fulano é mais fácil. Só segurar a mãozinha de Moisés, hein? E eu aqui lutando, aqui correndo risco de ser cortado da minha cabeça. Eu não comparo a minha vida com a de ninguém, porque Deus escreveu uma história para mim. Deus escreveu uma história para a sua família. Deus escreveu uma história para o seu relacionamento. Seu relacionamento não vai ser igual ao dos seus parentes. Estar perto é contribuir para que a vitória seja mútua. Isso que é estar perto, porque às vezes a gente fica assim, nossa, saudade da minha família. Eu tenho saudade da minha mãe, mas eu acho melhor essa distância, porque pelo menos eu dou um salário para ela todo mês. Se eu estivesse no Brasil, eu ia estar lá na casa dela. Mãe, tem um pó de café aí? E pó de café tá caro. É ouro. Ela ia falar, pede tudo, menos o pó de café. Então é melhor estar distante e estar contribuindo do que estar perto e dando trabalho. Meu Deus. Isso foi para alguém ou foi para mim isso aí? Não sei. É melhor estar longe e estar contribuindo. Nós, né? Com a gente. Não é? É melhor você estar longe e estar contribuindo para o bem daquela pessoa do que estar perto e dando trabalho. Então, quando nós olhamos para essa história aqui, nós vemos um homem que tomou uma posição em submissão e ele levava a sua família a viver a mesma coisa.
Quando você chegar dentro da sua casa, lembra, você é a liderança espiritual. Estou falando agora para homens casados. Você que ainda é solteiro, lembra disso. No dia em que você casar, você precisa assumir a sua liderança espiritual da casa. Sacerdote do lar, você precisa vencer o medo de assumir a sua responsabilidade. Porque hoje em dia tem muita mulher que está calçando o sapato do homem. Porque o homem... Posso usar essa expressão? Ela pode, pastor, eu sei que o senhor nos ama. O homem é um banana. Eu tentei achar outra palavra mais carinhosa, mas banana é gostosa. Tem homem que é um banana e a mulher precisa vestir a calça porque o cara não assume a sua responsabilidade espiritual dentro de casa. Porque muitos aí já pensou que eu pago as contas. Não, isso não é responsabilidade espiritual. Está fazendo sua obrigação natural. Yes. A responsabilidade espiritual do homem é quando a mulher começar a ficar em casa com uma, talvez, crise de ansiedade ou preocupada com alguma coisa, ou a criança passando mal, é ele chegar assim e falar assim, dá licença, deixa eu orar. Bota a mão, fala, eu sou pecador, Senhor, mas eu sou o sacerdote desse lá aqui, porque o pastor falou lá. Então me ajuda aí, dá autoridade aqui para esse homem que não sabe nem orar. E ora, existe uma autoridade espiritual sobre um homem que se posiciona. Josué, agora no capítulo 1, que eu preciso passar para a pastora falar. Tô bem, tô aqui enfeitando. Ela tá quietinha aqui, mas tô ela vai enfeitando. falar. Olha o capítulo 1 de Josué. Na verdade, o versículo 9 é o versículo da minha vida, mas eu quero ler o versículo 6 e 7 para você. Versículo 6 e 7 do capítulo 1 de Josué diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Você está vendo que Deus estava encorajando ele porque ele também estava tremendo as pernas? Não é que você é forte demais, é Deus que te encoraja. Olha lá. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde você andar. Não existe uma libertação sem um posicionamento. Às vezes a casa está travada porque o homem não se posiciona. Estou falando para o homem aqui, mas daqui a pouco a pastora vai defender as mulheres. Mas homens, deixa eu falar para você aqui, você precisa se posicionar. Adolescentes, jovens, escute isso que eu estou falando para você. Você precisa se posicionar dentro da sua escola. Você precisa se posicionar dentro da sua casa com obediência aos seus pais. Porque a obediência, ela traz um benefício espiritual também. Porque às vezes nós queremos obedecer no natural para ganhar. Você está ganhando no espiritual e não está vendo. Estava conversando com a pastora esses dias sobre um dia que a gente foi sair de carro lá para ir num encontro, fazer um culto no lar. E a van dela, que é nova, agarrou a transmissão. E a gente saiu de casa e aquela van agarra na transmissão. Naquele mesmo momento eu senti que eu estava na batalha espiritual, não era um carro quebrando. Então você tem que discernir o que você está vivendo. E você falou para mim assim, quando chegar lá você não fala para ninguém desse problema desse carro. Deus vai consertar isso aqui, isso é espiritual. Eu não aceitei Voltamos, aquilo. entramos no carro, o carro tá andando até hoje. É. Então tem coisa que você precisa discernir. Eu falei com ela, não fala pra ninguém. É isso que o inimigo quer, que a gente chega lá e fica reclamando que a van estragou. Não vamos reclamar pra ninguém. Nós vamos montar nele na volta e vai estar consertado. A gente montou, tá aí a van andando até hoje. Então discerne o que é... Peraí, eu preciso contar isso pra alguém? Ou é só pra Deus? Né? Leva para o Senhor, leva para os pés do Senhor. Então, quando nós olhamos para Josué aqui, ele entendeu que nesse momento aqui do capítulo 1, ele já não tinha mais Moisés perto dele. O que tinha para ele era um legado a ser carregado. Eu, a pastora, seus líderes, aquele irmão que ora por você, as intercessoras, não, vou dar uma notícia, não vão estar com você todos os dias da semana. Às vezes você vai ligar naquele momento assim que a Graciela precisa orar para você e aí ela não atende. Você fala, meu Deus, nem Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar e quer te ajudar hoje, trazendo nós aqui e falando para mim e para você nessa noite. Você tem livre acesso ao Pai. No dia em que as coisas acontecerem e não tiver ninguém do seu lado, sabe o que você vai fazer? Você vai clamar.
você vai jejuar, você vai orar. Sabe por quê? Porque às vezes a única coisa que nós estamos querendo é uma pessoa para culpar, Carol. Pastor, nem ligou para mim essa semana. Você quer culpar o pastor de uma responsabilidade que você não pegou. Liguei para fulano, aí chega lá na igreja, dá risada para mim, como se nada tivesse acontecido. Não me atendeu na semana. Você está querendo culpar alguém de uma crise emocional que você teve. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, como Josué aqui, quando Deus fala, agora não existe Moisés mais, você vai ter que assumir. E aí ele não fica querendo culpar ninguém. Ele dá a ordem para o povo e eles seguem adiante. Porque o que está acontecendo com a nossa geração hoje é o seguinte, a nossa geração, ela está enchendo demais a cabeça e a barriga, eu postei isso essa semana, falei, não é que Deus não está falando, sua barriga está cheia demais. Nós estamos comendo demais e na hora do culto nós estamos perdendo a sensibilidade espiritual. Semana passada a gente falou isso no Imersão, de que gula é pecado e dá brecha para o inimigo trabalhar na sua vida também. Então, quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus ela tem algumas coisas que nos incentivam a viver feliz, que é não encher a sua mente de entulho. A internet está cheia de entulho para jogar na sua mente e rapidinho enche. Ó, tipo, é 15 segundos, 30 segundos. Aí quando você senta para você ver uma mensagem igual agora que tem só 3 minutos que eu estou falando, você acha assim, meu Deus, não vai acabar não? Essa cadeira, as costas dela estão me machucando aqui. Eu estou com vontade de ir no banheiro, a pastora falou que não pode ir, agora eu estou com vergonha de levantar. E a gente começa a se distrair. E o que eu quero que você entenda, eu quero ler o versículo 8 aí para me passar para a pastora. O versículo 8, olha o que diz. Não deixe de mencionar as palavras desse livro. O quê? Medite na Bíblia. Não deixe de mencionar a palavra desse livro e de meditar nela dia e noite para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem o quê? Bem-sucedido em tudo. Está aqui o segredo. Basta eu e você meditar na palavra e ser fiel. Alguém, esses dias eu estava vendo um podcast, o pastor, o velhinho assim de 84 anos, pastoreou muitas igrejas, abriu muitas igrejas, eles perguntaram para ele, qual é o segredo que você passaria para um jovem pregador que está iniciando agora? E aí ele falou assim, ler a Bíblia e orar. Aí o cara falou, mas eu pensei que você ia indicar para uma faculdade, para fazer um seminário. Ele falou, não, se você ler a Bíblia e você orar, você coloca todos os que tiverem mestrado, bacharel, tudo no bolso. Porque tem muita pessoa que só tem knowledge, mas não tem Espírito Santo trabalhando na palavra que aprendeu. Então, ora e lê a Bíblia. Tenha o vocabulário bíblico. Passe tempo com Deus. Seja fiel àquilo que confiou nas suas mãos. E uma pergunta que eu quero fazer para a pastora Érica para ver se ela consegue responder. É como uma pessoa, porque eu estou falando aqui sobre fidelidade, pastora Érica, me ajuda aí. Como que uma pessoa pode permanecer fiel a Deus? Não só até segunda-feira, mas todos os dias. Bom, a nossa família ela não pode ser levada, né, pelas influências assim. Então, eu acho que é muito importante para a gente preservar a saúde espiritual da nossa família é procurar verdadeiramente viver os princípios básicos da palavra de Deus, né? Que é manter essa fidelidade a Deus, né? Não é só manter a fidelidade ao meu cônjuge, mas é primeiramente a Deus, porque se for só pelo seu cônjuge, você não vai manter por muito tempo, né? Porque as pessoas nos decepcionam. Então, o primeiro momento que o seu cônjuge falar alguma coisa que você não gostou, você já não vai mais ter aquele desejo de ser fiel. E nós mulheres somos muito vingativas, né, gente? A gente demora a esquecer, falo sério. Os homens esquecem mais rápido, mas a gente vai levar aí alguns meses, alguns dias, e a gente até levanta uns defuntos de vez em quando, né? Mas
Josué e Caleb, eles foram fiéis ao Senhor, eles perseveraram. E eu acho que esse foi um dos maiores impactos dentro da família deles. Eu acho que por ver eles naquela fidelidade, perseverando, ver eles posicionados, esse era o exemplo, era o que eles viam. Então, automaticamente, quando a criança, os filhos, a esposa vê um homem posicionado, eles ouvem, eles querem seguir, a família está com ele, onde for, apoia, porque vê que, de fato, ele é um homem que segue a palavra do Senhor. E é nosso dever. É dever do sacerdote, é dever de nós, mulheres, como coluna familiar, ensinar através da nossa forma de viver, ter uma vida de compromisso verdadeiro, sabe? Demonstrar isso assim nas nossas decisões diárias dentro de casa. Porque é muito fácil a gente se irar dentro de casa e perder a paciência quando a louça está cheia, quando a casa está suja e ninguém parece estar te reconhecendo ou te valorizando por causa daquilo, né? É muito fácil, então a gente precisa ter muita sabedoria dentro do nosso lar. As influências mais significantes estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nos momentos de desafios que você está passando, financeiro ou emocional, ou até na escola, às vezes a gente passa tanto desafio, gente, com nossos filhos nas escolas, você não tem noção. Mas como que a gente está agindo nesses momentos? A gente tem relembrado eles das promessas que o Senhor tem na vida dele, nas nossas vidas. Você, nesse momento de desafio, você relembra o quanto Deus é poderoso, você encoraja. Esse é o nosso papel como coluna, né? A gente colocar diante de Deus ali em oração, como o pastor falou. Você vê ali a sua esposa doente, você se posiciona para fazer uma oração, como você faria para alguém aqui na igreja, né? Principalmente nós líderes, os líderes da casa, a gente está aqui sempre orando para alguém. Mas em casa, quando sua mulher pede uma oração, você fala, não, vou orar só aqui na minha mente? Ou você vai, não, vamos orar agora, e você ora, e você declara. Porque às vezes a gente tem muito medo de orar. Porque a gente quer orar da forma mais bonita. E não são as palavras que vai mover o coração de Deus. É o nosso posicionamento. É uma oração, é determinada, uma oração com fé, sabe? Então, é muito necessário a gente ter isso claro na nossa vida. A oração, o posicionamento, decidir as nossas ações, não naquilo que as nossas emoções estão ali, às vezes, aquele dragãozinho aqui dentro, não, mas naquilo em que nós aprendemos na palavra de Deus. E eu creio que também ensinar, transmitir os valores da fé. Quantas vezes os nossos filhos presenciam nós ali na mesa da cozinha com a Bíblia aberta lendo a palavra? Ou será que os nossos filhos, o tempo todo que ele passa, ele está vendo a gente com o controle da televisão na mão ou com o celular na mão vendo um Instagram ou fofocando em algum grupo? Não é? Aqui... Houve silêncio. Porque a gente acha lindo, a gente acha muito bonito esse versículo, eu e minha casa serviremos o Senhor. A gente ama declarar isso aqui na igreja, né? A gente ama quando a gente ouve uma pregação e fala, a gente sente, mas não pode ficar só no emoção. Não é a quantidade de versículo, não é a quantidade de passagem bíblica que eu e você ensina diariamente para os nossos filhos. Não é isso, gente. O nosso posicionamento como homem e mulher de Deus que vivem em amor e em temor à palavra de Deus, que nos dá essa autoridade suficiente, sabe, para ensinar os nossos filhos qual o caminho que ele deve trilhar. Porque tem muitos momentos que a gente quer ensinar, mas a gente não tem autoridade por causa das nossas atitudes diárias, muitas das vezes. Como eu e você vamos ensinar aquilo que nós não conhecemos? Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa aprender antes, né? Então, é muito importante a gente estar
tentando todos os dias aprender a palavra do Senhor, porque é isso que nos dá autoridade. E assim a gente vai conseguir exercer sobre a nossa família, sabe, esse dom que Deus já colocou sobre nós, Ele já derramou sobre nós essa autoridade. Eu, você, como pai, nós temos autoridade de quebrar as cadeias, de orar, de interceder, de guiar os nossos filhos. A gente precisa apenas posicionar para a gente conseguir colocar os nossos filhos nesse caminho, trilhar esse caminho. E uma coisa que eu vejo que nos preocupa muito hoje em dia são as ideologias, né? A gente fica muito preocupado, com a ideologia, com o que a escola está ensinando, com o que eles estão vendo, com o que a mídia está isso. Mas, e os comportamentos que vão contra o princípio de Deus que a gente tem? Não é muito mais importante nós sermos um testemunha diariamente? Né? Porque não existe a possibilidade de você e eu termos uma família espiritual na igreja e não sermos uma família e sermos uma família natural em casa. Não adianta a gente querer ser uma família super espiritual aqui e chegar em casa a gente agir completamente no natural. A família é um plano instituído por Deus. E o nosso Deus é um Deus espiritual. Ele é um Deus que vive, que é santo. Então, a nossa família também precisa buscar essa santidade. Enquanto o nosso principal objetivo não for preservar a nossa família como a principal responsabilidade dentro do nosso propósito divino, a nossa vida não flui no natural. E todos sofrem com o fruto ruim gerado pelas nossas irresponsabilidades. Isso é muito sério, porque a gente quer ver prosperidade na nossa área financeira, a gente quer viver, sim, uma família que vive em amor, que consegue sentar na mesa, que consegue conversar sem dar uma patada no outro. Mas nós precisamos preservar a nossa responsabilidade dentro do lar. Isso é tanto o homem, quanto a mulher, quanto os adolescentes. O adolescente também ele tem a sua responsabilidade. É tempo de ser obediente, é tempo de ouvir os conselhos. O papai e a mamãe viveu mais que você, eles querem o melhor para você. Eles não estão falando para você porque eles estão querendo controlar a sua vida. Eles já fizeram tudo o que quis da vida deles e agora está tentando controlar a sua. Não, eles querem o melhor para você. Eles podem te evitar passar por caminhos ruins, tropeçar em pedras que eles tropeçaram e você não vai precisar. Então, existe também o papel do jovem dentro do lar. Enquanto você está dentro da sua casa, a autoridade sobre a sua vida é o papai e a mamãe, e você será recompensado pelo resto da sua vida por obedecer. Entenda, jovem, não é para sempre. É um período onde você está debaixo de uma cobertura, debaixo das asas. Vai chegar o tempo em que você vai sentir saudade do papai e da mamãe ali pegando no seu pé, te corrigindo, falando, e você não vai mais ter ele perto. Eu falo isso de experiência. Hoje a minha mamãe está lá no Brasil. Como eu sinto saudade, às vezes, da minha mãe preparar uma comida, da minha mãe preparar alguma coisa para mim, sabe? Um chá, um leite quente. E eu não tenho mais isso. Eu não tenho. Então, aproveite, porque tudo passa. Essa fase também passa. E essa fase não tem sido para te matar. Essa fase tem sido para te construir. E se você obedece, você vai receber o fruto. Já estou terminando, tá, pastor? Posso falar só mais um pouquinho? Por isso que ele custa liberar para mim. Deixa eu ver as horas aqui. Já passei do tempo. Mas o compromisso tem que ser contínuo. É contínuo, é todos os dias. A escolha de Josué não foi temporária. Ela foi um compromisso. Ela foi um compromisso diário. Ele e a família dele fizeram um propósito. Nós serviremos ao Senhor nos momentos bons, nos momentos ruins. Nós seremos fiéis em todas as circunstâncias. A família espiritual e a natural, ela carece de homens que estão dispostos a assumir um propósito
com Deus. Eu creio muito que a família desses homens estava com eles, servindo eles, era por causa desse compromisso. Porque não tem nada pior do que você ter um homem que fala uma coisa e não cumpre. Nós precisamos ver um homem que nos passa segurança. É uma ilusão as pessoas acreditar que mulher vive de amor. Isso é coisa de filme, de história, filminho da Disney. Não, nós vivemos por segurança. E por isso que o homem precisa ter uma palavra só. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Se você falou, cumpra. A gente precisa. Porque imagine se esse homem não tivesse uma palavra firme. Eu jamais teria confiado de abandonar tudo que eu abandonei na Filadélfia, dentro de uma pandemia, todas as igrejas fechando e ele querendo abrir uma. Eu não teria vindo atrás dele. Eu tinha mudado para a casa onde eu estava porque era a melhor escola para o Nathan, meu filho, uma escola que se dedicava muito às crianças autistas, e eu me mudei de lá para poder seguir algo que Deus tinha colocado no coração dele, porque eu tinha convicção que era Deus que estava falando no coração dele, porque eu nunca vi o meu esposo ser negligente com o caráter dele. Isso eu posso falar, que ele é um homem de caráter, ele é um homem que busca realmente viver a palavra de Deus, sabe? Então, eu tinha certeza que se ele estava... O William sabe, nosso pastor, é difícil convencer ele das coisas, mas porque ele é muito cauteloso. Desculpa, te entreguei. Eu entreguei o presbítero. Mas eu tô falando isso porque isso eu precisava muito hoje, talvez, falar para as mulheres, mas hoje eu quero trazer um socorro para a sua família. O posicionamento precisa das duas partes, mas agora, hoje, é emergência que os nossos homens, os nossos sacerdotes se posicionem. Nós precisamos do posicionamento de vocês. Nós queremos muitos nos submeter a um homem que tem compromisso com o Senhor, que tem compromisso com os nossos filhos, um homem que tem uma palavra de Deus, de ânimo, uma palavra de encorajamento quando nós precisamos. Nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos de dinheiro, nós estamos dispostas a lutar ao lado dos nossos esposos e ser essa coluna. Mas uma coisa que nos faz realmente fazer isso com amor e com gratidão é ver o seu caráter realmente voltado para o caráter de Cristo. Amém. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu já estourei o tempo. Mas eu sei que Deus falou no coração de muitos homens aqui hoje. E é impossível a gente viver em plenitude sem viver o plano de Deus para a nossa família. Então, procure buscar em Deus o que Deus quer de mim, o que Deus tem para a minha família. Eu tenho certeza que a tua família vai ter o prazer de seguir você nessa caminhada, nessa jornada, até o último dia que o Senhor buscar e nós entregar a Ele a nossa coroa ali. Ele vai ficar orgulhoso de todos nós, porque nós fomos uma família que fez toda a diferença, né? Uma família que realmente priorizou o reino de Deus. Amém? E é uma decisão pessoal, porque eu não quero que você, jovem... Cadê os jovens adolescentes? Levanta sua mão aí, tem jovem adolescente. Peguei no pé deles hoje, hein? Felipe. Moisés, depois você me ajuda aqui com o Felipe. Eu não quero que você, jovem, pense que isso aqui é uma palestra para casal, porque é uma palestra para pessoas que querem decidir viver diferente. Eu lembro que Deus, da idade que eu tinha, talvez do Davi ali, que tem 11, 12 anos, Davi? 11 anos. Eu sentava em roda de pessoa adulta e eu ficava olhando quem é que era o Zé Ninguém da história, e eu falava, esse aqui eu não quero ser. Eu quero ser esse aqui. Eu quero ser igual aquele lá. Tratar a família, eu quero tratar igual aquele. Quando eu tinha 11 anos de idade. Então você está com a oportunidade de hoje de estar sentado num lugar onde existem pessoas maduras, que já venceram algumas batalhas, que já capotaram em estradas que você não precisa de capotar. Para você falar assim, você quer saber? Eu vou começar a olhar dentro da igreja agora quem é a família que eu devo seguir. Porque às vezes você olha para sua casa, jovem,
e você pensa assim, que exemplo que eu vou seguir dentro de casa? Você tem a família da fé. Amen. Eu não Amen. tinha exemplo dentro de casa. Sim. Eu tinha da minha mãe, mas não era uma família. Meu pai não me dava esse exemplo espiritual. Meu pai me dava exemplo de caráter, eu peguei só isso. Então aprenda a pegar as coisas boas que o Senhor coloca na sua frente. E eu creio, para nós partirmos para a oração, eu creio que nós precisamos ter unidade de fé. Você e sua casa precisa ter a mesma fé. Sim. Sabe, é muito triste conversar como a gente conversou com um casal esses dias e a esposa chorando, 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 sem parar, não conseguia nem falar, porque o homem é uma pessoa incrédula, Yes. não crê no que ela crê. Sim. E assim, aí nós estávamos conversando sobre isso, sobre que às vezes nós olhamos só o rostinho bonito e tomamos a decisão de entregar nosso coração. Sim. E aí depois que casa, que você fala, nossa, onde eu amarrei meu jegue? Sim. E aí já é tarde demais, porque você vai ter que viver as consequências daquilo, mas eu estou aqui não para acusar ou colocar um peso sobre você que já viveu uma experiência ruim no passado no relacionamento. O que eu quero que eu e você saímos daqui entendendo é, Deus pode fazer nova todas as coisas. Yeah. Interessante que essa família que a gente estava com ela, estava o esposo, a esposa, o filho e tinha um jovem de 17 anos, que era o irmão dela. E eu amo conversar com o jovem, né? Então eu perguntei um pouquinho sobre ele. E ele perdeu o pai com 5 anos e ele perdeu a mãe com 12 anos. Aí agora ele tá no. Achei tão interessante que no final, antes dele sair, como a gente estava conversando com o casal, ele ficou muito em silêncio, só ouvindo. E de repente ele perguntou assim: Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Eu tenho que tomar uma decisão assim, assim e assado. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? Eu achei tão interessante porque ele ouvindo os conselhos que o pastor estava dando, ele pensou assim, esse cara pode me dar um conselho relevante. E ele falou para mim assim, a nossa juventude, a nossa geração não quer saber de Jesus. Eles não querem saber do Senhor, mas eu sei. Eu achei aquilo incrível, porque uma criança perdeu os pais, foi criada pelo irmão mais velho, está aqui nos Estados Unidos na casa da outra irmã. Esse menino podia estar completamente sem direção, mas ele, com 17 anos, ele ainda consegue ouvir conselhos e ele tem consciência de que Deus existe. Eu achei isso muito lindo. E eu gostaria que a gente ficasse de pé agora, porque eu creio que nós estamos com a oportunidade nessa noite de posicionamento. Se você perdeu um pedaço da mensagem nessa noite porque você estava viajando para algum lugar na sua mente, deixa eu te relembrar. Tem um podcast. É noite de posicionamento.